Sou Cherry, tenho 32 anos e sou a filha do meio responsável com quem minha mãe sempre contou. Quando ela morreu no mês passado, nunca imaginei que minha família se voltaria contra mim com tanta crueldade. Hoje, meu pai apontou o dedo na minha cara e gritou aquelas palavras que ainda ecoam na minha mente: devolva os $98.000 ou não volte mais. Minha irmã Amanda torceu a faca ainda mais. Você pegou o dinheiro da mamãe. Todos nós sabemos. Eles mal sabiam o que estava prestes a acontecer quando coloquei os recibos no balcão. Antes que eu conte como os rostos deles ficaram pálidos, me diga de onde você está assistindo e clique no botão de inscrição se você já teve que enfrentar familiares que tentaram te intimidar e te silenciar. Crescendo em nossa casa no subúrbio de Pittsburgh, nossos papéis familiares eram claramente definidos. Meu pai, Harold, era um empresário severo que construiu sua construtora do zero, esperando perfeição e raramente elogiando. Minha irmã mais velha, Amanda, era a favorita do papai. Ela conseguia seduzi-lo com seus sorrisos calculados e elogios estratégicos. Meu irmão mais novo, Jackson, era o encrenqueiro da família, constantemente em apuros, mas de alguma forma sempre perdoado após um vislumbre de seu sorriso com covinhas. E havia também minha mãe, Elaine, o coração caloroso do nosso lar e a pacificadora que amenizava as imperfeições do meu pai. Mamãe era quem comparecia a todos os eventos da escola, lembrava de cada aniversário e criava aqueles pequenos momentos de alegria que faziam nossa casa parecer um lar. Quando papai se enfurecia com algo insignificante, mamãe nos guiava silenciosamente para outro cômodo e sussurrava: seu pai trabalha duro para nos sustentar. Ele demonstra seu amor de uma maneira diferente. Nossa infância foi marcada por esses estilos parentais contrastantes. Meu pai encarava a criação dos filhos como se fosse gestão empresarial, voltada para resultados, com expectativas e consequências claras. Minha mãe criava filhos por meio de conexão e compreensão. Quando eu tirava notas máximas em casa, meu pai acenava com a cabeça e dizia: é isso que eu espero. Minha mãe me abraçava forte e sussurrava: tenho muito orgulho de quem você é. Tudo mudou há 2 anos, quando minha mãe foi diagnosticada com câncer de pâncreas em estágio 4. As palavras do médico caíram como bombas naquele quarto estéril do hospital, de 6 meses a 1 ano de tratamento. Meu pai imediatamente passou a resolver problemas, pesquisando especialistas e tratamentos experimentais. Amanda chorou muito no corredor do hospital, mas tinha uma reunião importante que não podia perder. Jackson chegou atrasado, tendo perdido completamente a explicação do médico. Fui eu quem se sentou ao lado da mamãe enquanto ela assimilava a notícia, quem segurou sua mão quando ela decidiu contra os tratamentos experimentais, quem prometeu estar presente em cada passo do caminho. E eu estava. Apesar do meu emprego em tempo integral como agente de crédito no Pittsburgh Community Bank, tornei-me a principal cuidadora da mamãe. Agendei e levei-a às consultas, administrei seus medicamentos, pesquisei opções de cuidados paliativos e passei noites na desconfortável poltrona reclinável do seu quarto de hospital. Amanda raramente visitava, apesar de morar a apenas 20 minutos de distância. Sempre havia alguma desculpa: prazos de trabalho, atividades dos filhos ou compromissos sociais imperdíveis. Ela aparecia de vez em quando com flores caras e declarações de amor em voz alta, mas nunca ficava tempo suficiente para esvaziar uma comadre ou ajudar a mãe a tomar banho. Jackson aparecia com mais frequência, mas de forma imprevisível. Ele aparecia com o sorvete favorito da mãe e a fazia rir com histórias absurdas, mas não era possível contar com ele para a rotina diária de cuidados. Prometia fazer o turno da noite e mandava mensagem dizendo que o carro quebrou ou que estava com uma virose estomacal. O pai se concentrou ainda mais no trabalho enquanto a mãe declinava. Ele pagava pelos melhores cuidados que o dinheiro podia comprar, mas não suportava ver a deterioração física dela. Quando a visitava, falava de negócios ou das notícias, de qualquer coisa, menos da realidade do que estava acontecendo. Você vai superar isso, Elaine, dizia ele, mesmo enquanto ela emagrecia e enfraquecia diante dos nossos olhos. Os 18 meses que se seguiram foram uma mistura de jargões médicos, burocracia do seguro e momentos preciosos com a mãe. Apesar do cronograma inicial do médico, a mãe lutou muito, suportando sessões de quimioterapia que a deixaram esgotada, mas determinada. Ainda não estou pronta para deixar meus filhos, ela me disse em uma noite particularmente difícil. Como cuidadora, eu via lados da minha mãe que ninguém mais via.
Nas horas tranquilas da madrugada, quando a dor a mantinha acordada, ela compartilhava histórias da juventude, ambições que havia deixado de lado e arrependimentos que carregava em silêncio. Eu sempre quis abrir uma pequena livraria, confessou ela certa noite. Seu pai achava que era impraticável. Durante suas últimas semanas, minha mãe passou a ser cada vez mais intencional em nossas conversas. Ela me pediu para pegar itens específicos do seu armário, álbuns de fotos antigos, caixas de joias e, finalmente, um pequeno diário com capa de couro que eu nunca tinha visto antes. Quando chegar a hora, você entenderá, disse ela, suas mãos antes fortes agora frágeis enquanto pressionava o diário contra as minhas. No último dia dela, por uma coincidência cruel, eu era a única lá. Papai estava fechando um negócio importante fora da cidade. Amanda tinha levado os filhos para um torneio de futebol. O telefone de Jackson caiu direto na caixa postal. Sentei-me segurando a mão da mamãe enquanto sua respiração desacelerava, dizendo a ela que agora estava tudo bem descansar. Você já fez o suficiente por todos, sussurrei. Vamos ficar bem. Ela apertou minha mão uma última vez antes de ir embora, levando um pedaço do meu coração com ela. O funeral foi realizado na igreja presbiteriana, onde minha mãe era voluntária há anos. O santuário estava lotado de pessoas cujas vidas ela tocou, vizinhos que ela ajudou em momentos difíceis, alunos que ela deu aulas particulares e amigos que a consideravam família. Cada membro da família lidou com o luto de uma forma diferente, de maneiras que refletiam seu relacionamento com minha mãe. Papai encarou o funeral como um evento empresarial que precisava ser administrado com perfeição. Ele coordenou com a funerária, aprovou o programa e cumprimentou os enlutados com apertos de mão estoicos. Seus olhos permaneceram secos e as costas eretas enquanto ele proferia um elogio que elogiava o papel da mamãe como uma esposa solidária que compreendia os sacrifícios necessários para o sucesso. A dor de Amanda era teatral e pública. Ela soluçava alto durante o culto, exigindo vários acompanhantes para confortá-la. Entre crises dramáticas de choro, eu a flagrei olhando seu reflexo no espelho compacto e respondendo e-mails comerciais no celular. Quando ninguém estava olhando, sua expressão mudava para impaciência, e ela olhava o relógio repetidamente. A reação emocional de Jackson era errática, mas genuína. Ele ficava impassível por um momento, depois se desculpava quando ondas de tristeza o dominavam. Ele proferiu um elogio sincero e desconexo que fez todos rirem e chorarem, capturando o espírito da minha mãe de uma forma que o discurso formal do meu pai não conseguia. Eu passava o dia em uma névoa, lidando com detalhes e apoiando os outros, enquanto minha própria dor permanecia firmemente contida. Haveria tempo para minhas lágrimas mais tarde, em particular, como minha mãe teria preferido. Uma semana depois de enterrarmos nossa mãe, nos reunimos no escritório de Walter Green, o advogado da família, com seus painéis de madeira, para a leitura de seu testamento. A tensão na sala era palpável. Enquanto nos acomodávamos em cadeiras de couro dispostas diante de sua imponente mesa, Walter começou, ajustando seus óculos de leitura. Elaine foi muito específica sobre seus desejos. A casa da família vai para Harold, é claro. As economias pessoais dela serão divididas igualmente entre vocês 4. Papai assentiu, como se essa confirmação de seu controle contínuo fosse esperada. Então Walter pigarreou e continuou. No entanto, Elaine nomeou Cherry como executora do espólio, com plena autoridade para distribuir os bens de acordo com as especificações do testamento. Papai levantou a cabeça de repente, sua expressão se tornando sombria. Como? Sou o marido dela. Esse deveria ser o meu papel. Walter continuou calmamente. Elaine insistiu bastante nesse ponto, Harold. Ele virou a página. Além disso, toda a coleção de joias de Elaine, incluindo relíquias de família, foi legada especificamente para Cherry. Amanda fez um som engasgado ao meu lado. Isso não é justo. Eu sou a filha mais velha. Essas peças deveriam ser minhas para passar para as minhas filhas. Walter a encarou por cima dos óculos. Elaine notou que Cherry sempre apreciou as histórias por trás de cada peça, não apenas seu valor monetário. A reunião prosseguiu com legados específicos. O pai recebeu as ações da mãe em sua empresa. Amanda ficou com a propriedade de férias em Poconos. Jackson recebeu a coleção de arte e o carro antigo da mãe. A distribuição foi surpreendentemente igual em valor, se não em sentimento.
Como executor testamentário, recebi cópias de todos os documentos financeiros, extratos bancários e escrituras de propriedade. Prometi a todos total transparência durante todo o processo. Vou criar uma pasta compartilhada com toda a documentação para que todos possam ver todas as transações, ofereci, tentando aliviar a tensão crescente. Papai bufou. Só garanta que nada desapareça no processo. Naquela noite, revisando os documentos financeiros, descobri algo inesperado: uma conta bancária separada, em nome exclusivo da minha mãe, contendo $98.000. Essa conta não foi mencionada especificamente no testamento, o que significava que se enquadraria nos bens comuns a serem divididos, mas havia algo nela que parecia intencional, especialmente considerando nossas conversas particulares recentes. No dia seguinte, visitei o banco da minha mãe para obter mais informações. A conta havia sido aberta há 15 anos, com pequenos depósitos feitos regularmente. O gerente do banco se lembrava bem da minha mãe. Ela vinha pessoalmente todo mês. Nunca usava transferências eletrônicas. Sempre dizia que preferia o toque pessoal. Enquanto dirigia para casa, lembrei-me da minha mãe me pedindo para cuidar de algo importante depois que ela se foi. Há coisas importantes que os outros podem não entender, disse ela, apertando minha mão. Confio em você para fazer o que é certo. A reunião familiar inicial sobre o espólio transcorreu sem problemas, à primeira vista. Apresentei planilhas organizadas detalhando os bens, as contas pendentes e o cronograma de distribuição proposto. Mas, por trás da civilidade, senti uma onda de desconfiança, principalmente da parte do meu pai e da Amanda. Que conta sem identificação é essa? Perguntou meu pai, apontando para a conta de $98.000 listada na folha de bens. Parece ser a poupança pessoal da mamãe, expliquei. Ainda estou coletando informações sobre a finalidade. Que bom que você só mencionou agora, murmurou Amanda, trocando olhares com o papai. Listei todas as contas e ativos que a mamãe tinha, respondi calmamente. Como prometido, total transparência. À medida que os dias passavam e eu continuava a separar os pertences da minha mãe, os sussurros nas minhas costas ficavam mais altos. Amanda questionava a cada decisão que eu tomava como executor testamentário. Papai exigia atualizações diárias. Até Jackson começou a me olhar com incerteza nos olhos. Os $98.000 haviam se tornado o foco de acusações tácitas, e eu ainda não entendia seu propósito. 3 semanas após o funeral, enquanto vasculhava o armário da minha mãe, encontrei um compartimento escondido em sua caixa de joias, o mesmo que ela havia me pedido para recuperar em seus últimos dias. Dentro, estava o diário de couro que ela havia me dado e um envelope lacrado com meu nome escrito em sua caligrafia familiar. Minhas mãos tremiam enquanto eu carregava esses itens para sua poltrona de leitura perto da janela, com o sol do fim da tarde criando um holofote quente nas páginas desgastadas enquanto eu começava a ler. O diário, datado de 20 anos atrás, revelava um lado da minha mãe que eu nunca havia compreendido completamente. Em anotações cuidadosas e privadas, minha mãe documentava o controle financeiro total do meu pai durante todo o casamento. Apesar de suas contribuições para a casa, ela nunca teve acesso às contas conjuntas sem explicação e aprovação. Harold rejeitou meu pedido de conta pessoal novamente hoje, dizia uma anotação de 18 anos atrás. Ele diz que uma conta conjunta é mais simples, mas depois questiona cada compra que faz. As crianças precisavam de roupas novas de inverno, mas ele disse que as do ano passado ainda serviriam. Eu as comprei mesmo assim e disse a ele que estavam em promoção. Outra entrada detalhava o início de sua poupança secreta. Comecei meu fundo hoje. Só $20 do dinheiro da mercearia. Harold nunca confere os recibos enquanto o jantar estiver na mesa. $20 por semana vão se acumulando. Um dia, isso pode fazer a diferença. Página após página revelava a rebelião silenciosa da mãe, pequenas quantias escondidas dos fundos da casa, dinheiro de aniversário de parentes que ela fingia não ser dotado, empregos ocasionais como professor substituto que o pai desconhecia. Tudo meticulosamente monitorado, tudo canalizado para sua conta secreta. Mas foi o propósito dessas economias que me deixou sem fôlego. Minha mãe planejava há anos doar esse dinheiro para o abrigo feminino do East Side, um lugar que ajudava sobreviventes de violência doméstica a reconstruir suas vidas. Os últimos registros em seu diário revelaram por que essa causa era tão importante para ela. Antes de conhecer o Harold, havia o Robert, escreveu ela.
Meu namorado da faculdade, que primeiro me encantou, depois me controlou e depois me machucou. Quando finalmente criei coragem para sair, o abrigo me acolheu, me manteve segura e me ajudou a recomeçar. Sem eles, eu poderia ter voltado. Sem eles, eu poderia não ter sobrevivido para conhecer o Harold e ter meus lindos filhos. O envelope continha uma carta endereçada a mim, datada de apenas 2 meses antes de sua morte. Minha querida Cherry, se você está lendo isto, finalmente compartilhei minha verdade completa com você. Os 98 mil dólares que economizei representam pequenos atos de independência ao longo de 20 anos de casamento. Harold não é um homem mau, mas sua necessidade de controle, especialmente financeiro, tem sido a luta silenciosa do meu casamento. Meu desejo é que esse dinheiro vá para o abrigo feminino do East Side. Eles salvaram minha vida uma vez, e eu quero ajudá-los a salvar outras. Não incluí isso no meu testamento porque Harold lutaria contra isso, e Amanda o apoiaria sem entender. Como meu testamenteiro e a criança que realmente me vê, confio em você para honrar este último desejo. O abrigo precisa de um novo sistema de segurança e programa de aconselhamento. Este dinheiro pode fornecer ambos. Sinto muito colocar esse fardo sobre você, mas eu a vi defender o que é certo a vida toda, mesmo quando era difícil. Você tem uma força que eu encontrei tarde demais. Com todo o meu amor, mãe. Fiquei em silêncio, atordoada, enquanto pedaços da minha infância se reorganizavam com esta nova compreensão. A insistência do meu pai em aprovar todas as compras, a contabilidade cuidadosa da minha mãe sobre as despesas domésticas, seu estranho hábito de esconder pequenas quantias de dinheiro pela casa para emergências, o fato de ela nunca comprar nada para si mesma sem justificar repetidamente. Havia outros sinais que eu não tinha percebido. Minha mãe recusando almoços com amigos porque Harold achava desnecessário, minha mãe pedindo permissão ao meu pai antes de visitar a irmã, minha mãe planejando cuidadosamente as refeições apenas de acordo com as preferências do meu pai, minha mãe nunca tendo seu próprio cartão de crédito, apesar de trabalhar meio período por anos antes de nascermos. Não abuso físico, mas controle sutil, generalizado e agora dolorosamente óbvio. Minhas lágrimas rolaram livremente ao perceber o quanto minha mãe havia se escondido por trás de seu sorriso sereno, o quanto ela havia trabalhado para nos proteger dessa realidade e quanta coragem foi necessária para construir esse fundo secreto, essa revelação do trabalho voluntário secreto da minha mãe, horas que ela alegava passar em clubes do livro ou fazendo compras de supermercado, completava o panorama de sua vida oculta. Ela não estava apenas economizando dinheiro, ela estava trabalhando discretamente para ajudar mulheres como ela, mais jovem, a escapar de situações como a que ela havia normalizado. Concluí a documentação da transferência, garantindo que tudo fosse processado legalmente enquanto preparava a papelada geral do espólio para a família. A doação seria feita na semana seguinte, atendendo ao desejo da minha mãe antes que a contabilidade do espólio fosse apresentada à família. Embora meu estômago se apertasse de ansiedade com a reação deles, senti uma paz profunda por saber que estavam orando o verdadeiro legado da minha mãe, não apenas como nossa mãe, mas como uma guerreira silenciosa pela independência e segurança das mulheres. A mensagem de texto do papai chegou na quinta-feira à noite, reunião de família amanhã, às 19 horas, na minha casa. Todos devem comparecer. O tom formal e a falta de explicação enviaram sinais de alerta pelo meu corpo. Amanda prosseguiu com sua própria mensagem: é melhor você não perder esta, Cherry. Hora de esclarecer as coisas. Cheguei à casa do meu pai exatamente às 7 horas, com uma pasta de documentos do espólio em mãos, preparado para fornecer atualizações sobre o processo de inventário. A atmosfera me atingiu imediatamente ao entrar, carregada de acusação e hostilidade. Meu pai estava sentado em sua poltrona de couro, com a postura rígida e o rosto marcado por rugas sombrias. Amanda sentou-se ao lado dele no sofá, com os braços cruzados e os olhos semicerrados. Jackson encostou-se desajeitadamente na lareira, o olhar percorrendo todos nós, claramente desconfortável, mas presente. Sente-se, Cherry, ordenou papai, sem se dar ao trabalho de cumprimentá-lo. Sentei-me à sua frente e coloquei minha pasta na mesa de centro. Trouxe as últimas novidades sobre o espólio, se é disso que se trata esta reunião. Ah, é sobre o patrimônio, sim, disse Amanda, com a voz carregada de sarcasmo. Especificamente sobre o dinheiro que parece ter desaparecido. Meu coração disparou, mas mantive a expressão neutra. Não sei bem o que você quer dizer. Todos os bens do patrimônio estão contabilizados, como você pode ver nestes relatórios.
Papai se inclinou para a frente, com um olhar frio. Não se faça de inocente. Os 98 mil dólares, Cherry, a conta que você convenientemente descobriu depois da leitura do testamento. Essa conta fazia parte das economias pessoais da mamãe, comecei. Amanda interrompeu, que deveria ser dividida igualmente como parte do patrimônio, só que já se foi. Ela dramaticamente apresentou extratos bancários, jogando-os na mesa de centro. Papai pediu para Walter solicitar diretamente ao banco. A conta foi esvaziada há 3 dias. Você não tinha o direito de transferir esse dinheiro para lugar nenhum, elevou a voz do meu pai. Como executor testamentário, você tem uma responsabilidade fiduciária para com os beneficiários. Estou administrando o espólio exatamente como a mamãe queria, eu disse, cautelosamente. O rosto do papai ficou vermelho enquanto ele se levantava, apontando o dedo diretamente para mim. Devolva os 98 mil dólares ou não volte para esta família. Amanda se aproximou dele, com a voz cortante. Você pegou o dinheiro da mamãe. Todos nós sabemos disso. Você acha que só porque bancou a babá no final, merece mais? Enquanto todos nós mantínhamos nossas vidas e carreiras, você estava se posicionando para tirar vantagem. A acusação me deixou sem fôlego. Não foi isso que aconteceu. Não, continuou Amanda. Você ficou sozinho com ela constantemente nesses últimos meses. Quem sabe o que você a convenceu a fazer, o que você a fez assinar quando estava medicada e vulnerável. Jackson se remexeu, desconfortável. Pessoal, talvez devêssemos nos acalmar e deixar a Cherry explicar. Não há nada para explicar, trovejou o pai. O dinheiro sumiu, transferido com a autorização dela. Se não for devolvido ao espólio imediatamente, farei com que Walter entre com uma ação judicial por violação do dever fiduciário. Tenho certeza de que o seu banco ficaria interessado em saber sobre a apropriação indébita de fundos por parte do agente de crédito deles. A ameaça à minha reputação profissional me atingiu como um golpe físico. Amanda percebeu meu choque e aproveitou a oportunidade. Mamãe ficaria tão decepcionada com você, Cherry. Ela confiou em você, e é assim que você retribui essa confiança, roubando da sua própria família. Cada palavra parecia uma facada. As pessoas que deveriam me conhecer melhor, de alguma forma, me achavam capaz de roubo e manipulação. A família pela qual eu havia me sacrificado tanto nos últimos 2 anos agora me via como uma oportunista que havia explorado uma mulher moribunda. Você sempre teve inveja do que papai e eu temos, continuou Amanda, contorcendo-se ainda mais. Sempre tentando provar que é de alguma forma melhor, mais atenciosa, mais merecedora. Bem, esta pequena façanha prova exatamente que tipo de pessoa você realmente é. Jackson deu um passo à frente. Chega, Amanda. Mas sua intervenção foi tímida, seus olhos ainda incertos quando encontraram os meus. 1 semana, declarou papai. Você tem 1 semana para devolver cada centavo à conta do espólio, ou eu vou recorrer a todos os meios legais disponíveis, e não se incomode em vir ao jantar de domingo até que isso seja resolvido. O tom definitivo em sua voz quebrou algo em mim. Lágrimas brotaram enquanto eu pegava minha pasta intocada e me levantava. Vocês não têm ideia do que a mamãe realmente queria. Nenhum de vocês tem. Ah, poupe-nos do martírio, Amanda disparou. Só consertem o que vocês fizeram. Saí sem dizer mais nada, com o peso das acusações esmagando meu peito. No meu carro, estacionado na calçada da casa da minha infância, finalmente deixei as lágrimas rolarem não apenas pela crueldade delas, mas pela minha mãe, que convivera com essa dinâmica controladora por décadas, que conquistara pequenos espaços de independência por meio de atos secretos de resistência, que me confiara sua verdade. Pela primeira vez, entendi de verdade por que aqueles 98 mil dólares existiam não como uma poupança, mas como uma retomada de poder. E agora eu tinha que decidir se revelaria o passado secreto da minha mãe para me defender ou protegeria a privacidade dela, às custas dos meus relacionamentos familiares e, possivelmente, da minha carreira. Após o confronto, dirigi sem rumo pelas ruas noturnas de Pittsburgh, com as luzes da cidade se misturando às minhas lágrimas. Acabei estacionando no Frick Park, o lugar favorito da minha mãe para caminhar e pensar, sentado em um banco com vista para o lago escuro. Deixei que todo o peso da minha situação me dominasse. Minhas opções pareciam impossíveis: devolver o dinheiro e trair o último desejo da minha mãe,
manter o dinheiro onde estava e perder minha família, possivelmente meu emprego, ou revelar o trauma passado e as lutas pessoais da minha mãe para me defender, expondo segredos que ela guardou por décadas. Uma lembrança me veio à mente: minha mãe sentada comigo neste mesmo parque depois que meu namorado da faculdade me traiu. Às vezes, a escolha mais difícil é a certa, ela disse. E às vezes as pessoas que deveriam te apoiar não entendem suas escolhas. Isso não as torna erradas. Será que ela estava falando por experiência própria, mesmo naquela época? Quantos momentos de sabedoria minha mãe realmente me preparou para esse conflito? Lembrei-me dela me fazendo prometer durante uma de nossas últimas conversas lúcidas: quando a pressão chegar, seja mais forte do que eu fui. Não deixe que mudem o que você sabe que é certo. Eu havia concordado sem entender o significado completo. Agora parecia profético. Antes de começarmos, quero deixar claro: não peguei um único centavo do patrimônio da minha mãe para uso pessoal, declarei, olhando cada uma delas nos olhos. Os $98.000 foram doados ao abrigo feminino do East Side, de acordo com as instruções explícitas que minha mãe me deu por escrito. Escrito onde? Perguntou papai. Não no testamento dela. Nesta carta, eu disse, deslizando cópias sobre a mesa, que ela deixou com instruções específicas para o dinheiro que ela havia economizado sozinha por 20 anos. Eles leram em um silêncio confuso. Amanda falou primeiro, zombando. Isso não prova nada. Você poderia ter escrito isso sozinha. É por isso que eu também tenho isso, continuei, tirando o diário da mamãe da capa protetora. Diários particulares da mamãe, documentando como e por que ela economizou esse dinheiro ao longo de 2 décadas. Não entreguei o diário em si, mas, em vez disso, forneci cópias selecionadas de registros que demonstravam a intenção de longa data da minha mãe em relação à doação, com o cuidado de excluir os detalhes mais pessoais de seu trauma passado. Isso é ridículo, vociferou meu pai, embora com menos certeza. Elaine nunca guardou segredos de mim. Não sabia? Perguntei baixinho. Pai, quando foi a última vez que a mamãe fez uma compra acima de $50 sem conversar com você primeiro? O silêncio dele era revelador. Você sabia que a mamãe foi voluntária neste abrigo por 15 anos? Ou que ela tinha um motivo, profundamente pessoal, para apoiar o trabalho deles? Amanda interrompeu. Pare de tentar desviar a atenção do que você fez. Mesmo que a mamãe quisesse essa doação, o que eu não acredito nem por um segundo, você não tinha o direito legal de fazê-la sem nos consultar. O dinheiro pertence ao espólio. Você tem razão, corri um risco legal, reconheci. Mas escolhi honrar a vontade da mamãe em vez de questões técnicas legais. Bem, sua escolha tem consequências, disse papai, recuperando o equilíbrio. O Walter vai registrar uma queixa amanhã. Antes de fazer isso, eu disse, pegando a última pasta, você precisa entender exatamente o que significaria tornar isso legal. Coloquei os recibos do caixa e o recibo de doação sobre a mesa com deliberada lentidão. Eles confirmam que cada centavo foi para o abrigo, exatamente como a mamãe instruiu, nada para minha conta ou para o meu benefício. Então veio a parte mais difícil. Deslizei um envelope lacrado para frente. Este contém as entradas completas e sem censura do diário, explicando por que este abrigo era tão importante para a mamãe. Se formos ao tribunal, isso se tornará um registro público. Cada detalhe da vida da mamãe antes de conhecer você, papai, fica disponível para qualquer pessoa ler. Os rostos deles começaram a empalidecer à medida que as implicações eram registradas. Mamãe manteve certas partes da vida dela em segredo por motivos pessoais. Respeitei essa privacidade ao lidar com essa doação. A questão é se você está disposto a expor o trauma mais pessoal dela para vencer uma batalha judicial por um dinheiro que nenhum de nós realmente precisa. O silêncio se estendeu desconfortavelmente. Jackson o quebrou primeiro. Cherry está certa. Mamãe a escolheu como executora por um motivo. Se mamãe queria que essa doação fosse feita, devemos respeitar isso, independentemente dos detalhes técnicos legais. Amanda estreitou os olhos. Fácil para você dizer. Sua coleção de arte vale mais do que a sua parte desse dinheiro valeria. Não se trata de dinheiro, finalmente levantei a voz. Trata-se de respeitar a única escolha independente da mamãe depois de uma vida inteira com tão poucas. Trata-se de honrar o que importava para ela, não o que nos beneficia.
Papai encarou o recibo com uma expressão indecifrável. O abrigo feminino do East Side, disse-ele lentamente. Elaine mencionava esse lugar às vezes, dizia que eles faziam um bom trabalho. Nunca dei muita importância a isso. Eles ajudam mulheres a escapar de situações abusivas, eu disse cuidadosamente. Eles oferecem segurança, aconselhamento, treinamento profissional, cuidados infantis, tudo o que é necessário para recomeçar. E Elaine queria que o dinheiro dela fosse para lá, afirmou papai, sem fazer nenhuma pergunta dessa vez. Sim. Por razões que eram profundamente significativas para ela. Papai olhou para o envelope lacrado contendo toda a verdade, depois para mim. Algo mudou em seus olhos, não uma compreensão exata, mas talvez o início de uma dúvida sobre sua certeza. Não vou devolver o dinheiro, disse eu com firmeza. Cumpri meu dever como executor testamentário, de acordo com as instruções explícitas da mamãe. Se você quiser contestar isso legalmente, a escolha é sua. Mas entenda o que essa escolha revela sobre suas prioridades em comparação com as da mamãe. Amanda começou a discutir, mas papai levantou a mão, silenciando-a. O gesto em si, tão controlador, tão inconscientemente dominador, parecia pairar no ar entre nós, uma demonstração viva da dinâmica que mamãe vinha cultivando há décadas. Você está nos pedindo para confiar em você sem uma explicação completa, disse papai finalmente. Estou pedindo para confiar na mamãe, corrigi. Para acreditar que ela tinha seus motivos, mesmo que não os tenha compartilhado com você. O momento estava no fio da navalha, a necessidade de controle lutando contra a crescente percepção de que ir mais longe revelaria segredos que talvez fosse melhor não serem revelados. Observei o cálculo acontecer por trás dos olhos deles, a ponderação de $98.000 contra potenciais revelações públicas sobre nossa família. Jackson interrompeu o silêncio tenso. Eu confio em você, Cherry, e confiei na mamãe. Sua simples declaração quebrou algo na sala. A postura perfeita de Amanda caiu ligeiramente. A presença autoritária do papai diminuiu. A frente unida contra mim desenvolveu sua primeira rachadura significativa. O dinheiro já acabou, eu disse baixinho. O sistema de segurança do abrigo está sendo atualizado neste exato momento. O programa de aconselhamento que a mamãe queria começará no mês que vem. O legado dela já está em andamento. A única questão agora é se vamos destruir nossa família lutando pelo desejo dela ou encontrar uma maneira de aceitá-lo e seguir em frente. Os rostos deles estavam completamente pálidos agora, a compreensão se instalando de que eu não seria intimidado ou ameaçado para obedecer, que pela primeira vez na história da nossa família, a autoridade do papai e a manipulação de Amanda não iriam vencer, que a mamãe, do além-túmulo, finalmente havia encontrado sua voz através da minha. Os dias que se seguiram ao nosso confronto trouxeram uma paz inquietante. Papai retirou a ameaça de ação judicial sem admitir explicitamente a derrota. Amanda manteve uma distância fria, mas parou de fazer comentários acusatórios. Jackson ligava regularmente, e nosso relacionamento se fortaleceu em meio ao conflito. 2 semanas depois, papai me convidou para tomar um café com ele no pequeno café onde costumava levar a mamãe nas manhãs de domingo. Ele parecia mais velho, de alguma forma diminuído, mexendo o café preto sem parar antes de falar. Tenho pensado na sua mãe, começou ele, sem jeito. Em coisas que talvez eu tenha esquecido. Esperei, dando-lhe espaço para encontrar as palavras. Sempre pensei que a estava protegendo ao cuidar das nossas finanças, que era minha responsabilidade, como marido dela, tomar essas decisões. Ele olhou para a xícara. Nunca me ocorreu que ela pudesse ver as coisas de forma diferente. Não era exatamente um pedido de desculpas, mas, vindo do meu pai, isso representava uma reflexão significativa. Conversamos por quase 2 horas, circulando por assuntos difíceis sem abordá-los diretamente. Meu pai compartilhou memórias da minha mãe que eu nunca tinha ouvido falar, vislumbres do relacionamento inicial deles, antes que o controle se transformasse em hábito. Contei histórias dos últimos meses da minha mãe, das quais ele sentiu falta por manter distância, sua coragem, seu humor mesmo na dor, sua preocupação com todos, menos consigo mesma. Ela escolheu você como executor porque você enxerga as pessoas com clareza, disse-lhe finalmente. Eu nunca tive esse domingo. Enquanto pagava a conta, acrescentou, sem jeito, o abrigo é uma boa causa. Sua mãe ficaria feliz. Amanda demorou mais para se acalmar. Seu orgulho não permitia uma reconciliação direta,
mas ela acabou me convidando para o recital de dança da filha, um sinal de paz na forma de uma mensagem de texto com data, hora e local, nada mais. Compareci, aplaudi sinceramente e levei flores para minha sobrinha. Depois, no saguão, Amanda e eu conseguimos manter uma conversa educada que não tocou na mamãe, em dinheiro ou no passado. Estão construindo uma nova ala de aconselhamento, mencionei cuidadosamente enquanto observávamos as meninas comparando fantasias, no abrigo. Amanda ficou um pouco tensa antes de responder, ótimo. Ótimo. Então, após uma pausa, será que vão dar o nome da mamãe? Sim, o Centro de Aconselhamento Elaine Mitchell. Haverá uma inauguração no mês que vem. Ela assentiu uma vez, bruscamente. Me avise quando. As meninas têm uma competição naquele fim de semana, mas talvez possamos passar por lá. Não era perdão, mas sim reconhecimento, o início de um relacionamento novo e mais honesto, construído com base em quem realmente éramos, não nos papéis que desempenhávamos na estrutura familiar. Jackson provou ser meu maior aliado, ligando para mim no dia seguinte ao nosso confronto. Eu deveria ter te defendido antes, admitiu. Eu sabia que você não roubaria da mamãe. Só não consegui encontrar a voz até que fosse quase tarde demais. Mamãe entenderia isso melhor do que ninguém, assegurei-lhe. Juntas, vasculhamos os pertences restantes da mamãe, compartilhando memórias e descobrindo novos lados dela por meio de suas coleções e lembranças. Em sua cesta de costura, encontramos pequenos bilhetes que ela havia escrito para si mesma, afirmações, fragmentos de poesia, citações sobre coragem. Seus limites merecem proteção, dizia um deles. Outro, ajudar os outros a se curar cura você. Ela era muito mais complexa do que eu imaginava, disse Jackson, segurando um exemplar surrado de Their Eyes Were Watching God, repleto de anotações da mamãe. Gostaria de tê-la conhecido melhor. Eu também, admiti. Achei que a conhecia completamente, e ainda assim perdi tanta coisa. O processo de luto pela minha mãe se transformou à medida que integrei essa nova compreensão da vida dela. Lamentei não apenas a sua morte, mas também as limitações da sua vida, os sonhos adiados, a voz silenciada. Mas também celebrei a sua resistência silenciosa, a sua entrega secreta, a sua capacidade de criar significado apesar das limitações. Comecei a trabalhar como voluntária no abrigo, não em aconselhamento de crise, como minha mãe fazia, mas oferecendo workshops de educação financeira para mulheres que buscavam independência. Muitas nunca haviam administrado seu próprio dinheiro, não tinham conhecimento de bancos, crédito ou planejamento financeiro. Ensinar essas habilidades a elas foi como estender o legado da minha mãe, ao mesmo tempo em que utilizava meus próprios pontos fortes. 3 meses após a morte da minha mãe, criei um grupo de apoio para filhos adultos de pais controladores, criando o espaço para conversas que eu gostaria de ter tido anos antes. Nos reuníamos semanalmente em um centro comunitário, compartilhando estratégias para estabelecer limites, reconhecer a manipulação e quebrar padrões geracionais. Cada encontro terminava com a citação favorita da minha mãe: entender o seu passado não significa repeti-lo. A cerimônia de inauguração do Centro de Aconselhamento Elaine Mitchell aconteceu em um dia brilhante de outubro, exatamente 6 meses após o falecimento de minha mãe. O abrigo foi transformado com as melhorias de segurança e reformas financiadas por sua doação. Uma placa simples ao lado da entrada dizia: onde a coragem encontra segurança e novos começos se tornam possíveis. Susan fez um discurso comovente sobre os anos de serviço da minha mãe. Mulheres que minha mãe ajudou compartilharam histórias sobre o impacto que ela teve em suas vidas. Falei brevemente sobre a crença da minha mãe em segundas chances e novos começos. Ao terminar meu discurso, um movimento atrás da multidão reunida chamou minha atenção. Meu pai estava ali, desconfortável em seu terno, mas presente, fazendo um gesto de respeito. Nossos olhares se encontraram brevemente antes que ele assentisse uma vez e se afastasse. Ele não tinha vindo para participar, mas para testemunhar, e de alguma forma isso parecia certo. Amanda não compareceu, mas enviou um arranjo de flores com um cartão que dizia simplesmente: ela ficaria orgulhosa. Jackson ficou durante toda a cerimônia, ajudando a servir refrescos e se conectando calorosamente com a equipe que conhecia a mãe. Nos anos que se seguiram àquele confronto na minha sala de jantar, nossa família se acomodou em um novo normal, mais distante em alguns aspectos, mas mais autêntica. Papai liga semanalmente, nossas conversas são cuidadosas, mas cada vez mais genuínas.
Amanda e eu mantemos um contato educado, centrado nas crianças. Jackson e eu nos aproximamos mais do que nunca, unidos em nossos esforços para entender nossos padrões familiares sem perpetuá-los. Os $98.000 que quase nos separaram já ajudaram dezenas de mulheres e crianças a recomeçar suas vidas. A rebelião secreta da minha mãe se tornou um legado público que sobreviverá a todos nós. O dinheiro que representou sua silenciosa retomada de poder agora empodera outros a fazerem as escolhas corajosas que ela fez tarde demais em sua própria vida. Aprendi que a verdadeira herança não se mede em dólares, propriedades ou posses. Mamãe me deixou algo muito mais valioso do que dinheiro. Ela me deixou sua coragem, sua integridade e, finalmente, sua verdade. Ela confiou em mim não apenas seus bens, mas sua história, acreditando que honraria ambos adequadamente. A riqueza familiar não revela apenas o caráter, revela a verdade sobre o poder, sobre os valores, sobre o que acreditamos que devemos uns aos outros. O doloroso ajuste de contas da nossa família desfez as pretensões e nos forçou a ver uns aos outros como realmente somos, não os papéis que nos foram atribuídos. Ainda guardo o diário da minha mãe na gaveta de cabeceira, lendo as anotações sempre que preciso da sua sabedoria ou coragem. A última página contém uma citação que ela copiou cuidadosamente: o maior presente que você pode dar aos seus filhos não é proteção contra mudanças, desafios ou dificuldades, mas a confiança de que eles podem superar qualquer coisa com verdade e integridade. Essa confiança me sustenta agora, enquanto continuo a honrar o legado dela e a construir o meu. Romper ciclos de controle e sigilo exige coragem diária e vigilância constante para não cair em padrões familiares. A cura não é um destino, mas uma prática a qual me comprometo todos os dias em memória da minha mãe. E você? Já teve que defender o que é certo contra a pressão familiar ou descobriu algo sobre um ente querido que mudou a forma como você o entendia? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, clique no botão de inscrição e curta este vídeo para que outras pessoas que enfrentam desafios familiares semelhantes possam encontrá-lo. Obrigada por ouvir minha história. E lembrem-se, às vezes, o maior ato de amor é honrar a verdade de alguém, mesmo quando é difícil. Até a próxima, cuidem de vocês e uns dos outros.